O assunto de hoje é extremamente grave e muito triste. Antes de falar a respeito, eu quero que vocês parem e se lembrem daquela laranja que você acabou esquecendo de comer. E quando você vai olhar, ela tá lá, toda preta, cheia de fungo. Ou então daquele queijo ou aquele pão que você largou na geladeira para comer depois, em alguma outra oportunidade, e aí quando você vai pegar, eles estão todos enegrecidos, tem uns que até ficam com os pelinhos. E aí às vezes você vai tentar salvar alguma coisa e você vai partindo, e quanto mais você parte, mais você vê que o fungo já penetrou ali no alimento inteiro. E às vezes você tem que jogar tudo fora e não consegue comer. Agora imagina esse mesmo quadro na gente, começando pelo rosto. Imagina que para você salvar um paciente acometido por um fungo desse, você tem que ir desbridando, que é o quê? Você tem que ir partindo o rosto dele para tentar achar algum tecido saudável que seja viável dele continuar vivo. Isso é o que pode acontecer na mucormicose, que é o fungo negro que várias pessoas têm falado que tem acontecido na Índia, principalmente com pacientes acometidos pela Covid-19. Eu sou Renata Berenger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. E hoje eu vou contar tudo para vocês a respeito da mucormicose. Há mais ou menos 2 semanas, esses casos começaram a aparecer lá na Índia e a mídia começou a notificar e eu comecei a estudar e ver a relação com a Covid-19. Nos meus 20 anos de infectologista, eu só tinha visto 2 casos desses, muito relacionados, sempre a pacientes com diabetes ou com algum tipo de imunodeficiência, no meu caso foi HIV, AIDS, mas muito descrito em pacientes com imunodeficiências graves, então transplantes de medula, uso de quimioterapia, essas coisas assim. E aí, dentro da Covid-19, a gente não vinha vendo esses casos como tinha acontecido na Índia. Mas, infelizmente, há uns dias atrás, a gente conseguiu diagnosticar um caso desses lá no hospital, aqui no Rio de Janeiro, em um paciente muito querido que a gente já estava acompanhando há muito tempo. E aí a gente pôde perceber a gravidade intensa e como isso pode vir a acontecer mais e mais. Vou começar explicando para vocês o que é a mucormicose, vou falar um pouquinho do que a gente sabe a respeito dela e no final vou falar a relação com a Covid-19. A mucormicose é uma infecção fúngica, ainda bem que rara, mas muito, muito grave. A letalidade dela é maior que 50%. Tem alguns trabalhos, tem poucos trabalhos falando disso, mas alguns trabalhos falando de mortalidade, letalidade até de 80%. É uma infecção fúngica que pode ser causada por vários fungos. Esses fungos pertencem à ordem Mucorales. E aí tem vários nomezinhos que eu realmente não vou ficar citando aqui porque vocês não precisam saber. O que a gente precisa saber é que esse fungo ele é extremamente angiogênico. E o que é essa palavra? Ele gosta de infectar e ficar ali nos nossos vasos sanguíneos. Então, quando ele infecta o nosso vaso sanguíneo, ele vai e corta o suprimento de sangue que aquele vaso muito pequenininho estava suprindo. E aí acontece a necrose. E aí, essa necrose fica aquela lesão negra, que vocês devem ter visto nas reportagens por aí. E aí, essa necrose, a gente fica sem suprimento sanguíneo, então quando a gente dá o remédio, o antifúngico, ele não consegue chegar ali. Então, para começar a tratar essa doença, a gente tem que fazer o desbridamento cirúrgico, que é o quê? Você tem que tirar todo aquele material necrótico. E às vezes você vai tirando e novas áreas vão aparecendo. Então,
você às vezes tem que levar várias vezes o paciente para o centro cirúrgico para sofrer vários desbridamentos até que você consiga chegar a um tecido são, sem o fungo, e aí você dá um remédio para ele conseguir debelar algum restinho que ainda esteja ali. A forma mais comumente vista da mucormicose, lembrando que é muito raro, é a forma rinocerebral. Por quê? Esse fungo, ele está presente em todos os lugares que vocês possam imaginar. Ele não é um fungo raro, um fungo difícil, nada. Ele está presente no solo, nas fezes dos animais, na grama, no ambiente. A gente entra em contato o tempo todo com ele. Então, na nossa pele, que ele, enfim, a gente tipo lava e vai embora, ou a gente inala esse fungo. Só que quando a nossa imunidade está muito boa, quando a gente inala, as nossas células de defesa, que se chamam macrófagos, eles vão lá e não deixam esse fungo causar nenhuma doença na gente. E fora isso, que são fungos que eles são muito sensíveis. Então, quando entra lá no nosso organismo que é mais quentinho, ele morre. Então, assim, por isso que não é todo mundo está infectado com esse fungo. Porque você precisa realmente estar com a sua imunidade ruim para ele atacar. Só que quando isso acontece, eu vou explicar um pouquinho depois mais a fundo isso, ele vai entrar no seu organismo mais frequentemente o quê? Pelo nariz. E por isso que é a forma rinocerebral, porque aqui o nariz também está lá pertinho do cérebro. Então, quando ele entra, ele vai causando sinusite, ele vai entrando aqui nas suas mucosas nasais. Aqui a gente tem os seios nasais, então não é incomum a gente ver os pacientes com sinusite e ele vai fazendo o quê? Ele vai pegando aqui a mucosa e pode chegar até o osso aqui da órbita, pode ir subindo até chegar lá no cérebro. Então são casos muito graves que às vezes os sintomas iniciais são assim muito pouquinhos, ou a gente acha que é uma sinusite, e vai evoluindo, porque o organismo sozinho não consegue debelar. Antes do Covid aparecer, a gente via esses casos principalmente em pacientes diabéticos que não controlavam a sua glicose adequadamente e entravam num quadro que a gente chama de cetoacidose diabética. Isso acontece quando a sua glicose está muito alta e isso causa um desbalanço inteiro no seu organismo. E é tudo que o fungo quer. Por quê? Você fica com o seu meio lá celular, como se fosse o seu organismo mais ácido, que é o que ele adora, e cheio de glicose. Então isso é assim um prato cheio, é tudo que o fungo quer. Comida e um ambiente bom. E aí a gente via esses quadros principalmente nos diabéticos graves ou em pacientes com imunidade muito ruim. Então, meu primeiro caso foi numa paciente que tinha diabetes e tinha AIDS. E aí ela fez essa forma rinocerebral, foi um quadro muito dramático. Ou em pacientes transplantes de medula, que tomam quimioterapia, que a imunidade está muito ruim e geralmente tem algum problema da glicemia está aumentada. E aí o que aconteceu? Veio a Covid-19. Qual é o principal tratamento dos pacientes que ficam muito graves? É o uso de corticoide. E às vezes a gente tem que fazer corticoide em dose muito alta para melhorar aquela inflamação no pulmão. Então você melhora uma coisa, mas se você não consegue ajustar essa glicemia, então um dos efeitos colaterais muito importantes do uso de corticoide em doses elevadas é o aumento da glicemia. E geralmente você tem que dar outros remédios para deixar ela estável. Se ela começa a subir demais, você está propiciando aí um fungo que na verdade já podia estar na gente. E outra coisa, com infecção grave, às vezes você fica acidótico, tudo ali propicia o aparecimento, né, a emergência desse fungo. E fora que o corticoide também diminui muito a imunidade. Então, realmente, tudo que o fungo quer, o Covid consegue preparar o organismo para que ele consiga se proliferar. E aí a gente viu isso muito acontecer na Índia, de repente, um boom. Por que não aconteceu antes?
de repente, porque não tinha tanto paciente assim, não tinha tanto paciente grave lá, como essa segunda onda que eles tiveram agora. E aí a gente não estava muito preocupado, a gente começou a ver outro tipo de fungo no pulmão, mas realmente essa forma rinocerebral eu ainda não tinha visto aqui no Brasil e realmente não tinham muitos casos descritos. Mas aí eu tive a oportunidade de ver o meu terceiro caso, né, nos meus 20 anos de infectologia, e realmente são casos dramáticos que a gente faz antifúngico, mas realmente a gente precisa ali do otorrinolaringologista atuando para fazer esses desbridamentos. Então, os casos da Índia, eles tiveram que tirar o globo ocular, às vezes tem que tirar um pedaço do osso aqui embaixo. É muito, muito grave e é muito, muito triste, porque quando as pessoas conseguem sair disso, elas ficam desfiguradas. O que é desfiguradas? É disformes, com alterações no rosto, na face, né? Isso assim, é muito estigmatizante, é muito traumatizante para os pacientes. Como que a gente faz esse diagnóstico? Basicamente é vendo o fungo. Então você faz uma biópsia, que chama, né? Então você já tem que fazer esse desbridamento mesmo, você tira aquela parte toda acometida e manda para o laboratório. Só que o fungo é um fungo também muito frágil, então às vezes se você não prepara adequadamente o material, se você macera um pouquinho ele, o fungo morre e você não consegue esse diagnóstico ali vendo o fungo. Mas clinicamente, quem já viu uma vez é inconfundível e pensou em mucormicose, você já tem que entrar com um tratamento antifúngico imediatamente e depois vai chamar o otorrino, vamos fazer o desbridamento, isso tudo. Ou você pode fazer os exames de imagem, que é a tomografia, ressonância, mas às vezes o paciente com Covid está tão grave que ele não consegue nem ir lá na tomografia para fazer o exame. Então, quando a gente pensa, tem aquela lesão enegrecida que, para quem já viu, é muito parecido com aquele fungo que tem no pão. Não é o mesmo fungo não, tá, gente? Mas assim, o aspecto é muito parecido e assim, é muito impactante quando você vê isso. O tratamento é basicamente o que eu falei, é o desbridamento cirúrgico junto com os antifúngicos. Esses antifúngicos são extremamente caros, e você tem que fazer por muitos e muitos meses, porque as lesões vão melhorando, mas às vezes você tem que ir para o centro cirúrgico de novo e você tem que continuar dando esses antifúngicos. A maioria deles é na veia. Hoje em dia existem tratamentos até mais novos por via oral, mas isso é só quando o paciente já está muito melhor, que não é a maioria dos casos. E o que você tem que fazer para não ter esse tipo de fungo? Então, se você não tem nenhum problema de imunidade, é muito raro que você venha a ter. Agora, pensando lá, que se você pegou Covid e ficou grave, se você está na UTI com esse tipo de tratamento de corticoide, mas aí é um médico que está te acompanhando direitinho, custo-benefício ali, tem que ver a glicose direitinho para não ter essa infecção fúngica. Agora, cuidado! Muita gente fazendo parte aí de um tratamento precoce, dessa história toda, dando corticoide para as pessoas no D1, D2 do início dos sintomas. O que é D1? Primeiro dia ou segundo dia do início dos sintomas. A gente sabe que o corticoide é feito na fase inflamatória, que é depois do 7º dia. Quando você faz esse tratamento lá no começo da doença, você está diminuindo a imunidade e às vezes você está propiciando que o vírus fique ativo mais tempo. É uma dose baixa de corticoide que eles fazem no início, mas se o paciente é diabético, ele pode descompensar e pode sim entrar em cetoacidose diabética, no que eu falei um pouquinho lá. Então, muito cuidado com essa história do corticoide. Porque às vezes as pessoas acham que, não, corticoide não tem problema não. Tem sim, ele abaixa a imunidade, ele aumenta a glicemia e realmente é uma bomba para o organismo. Quando necessário, é muito, muito bom. Mas tomar à toa e ainda tomar numa fase onde você precisa da sua imunidade ativa é realmente um erro bizarro. Era isso que eu tinha para falar para vocês a respeito da mucormicose de uma maneira bem simples, bem rápida. Se vocês quiserem
assim que eu fale mais a respeito, que eu explique um pouquinho melhor, talvez a gente mostre algumas imagens. Deixe seu comentário aqui, pergunta, comenta, manda esse vídeo para algum amigo, curta, né? Compartilhe essa história toda, mas o mais importante são os comentários aqui que eu posso aprofundar a nossa discussão. Não é um assunto fácil, é um assunto que realmente mexeu muito comigo, são quadros extremamente graves, mas eu acho que todo mundo tem um pouquinho de curiosidade de saber. Obrigada e até a próxima!